Fala, povo de Deus! Estamos iniciando o nosso primeiro episódio do JCast. Eu me chamo Jonathan, estou aqui com meu amigo Diácono Tiago, podcast idealizado pelos jovens da Igreja Assembleia de Deus em Estela Maris. Tiago, quem é o nosso primeiro entrevistado de hoje, nesse primeiro episódio? Antes de mais nada, né, é um podcast idealizado pelos jovens da Assembleia de Deus em Estela Maris, mas com a participação dos crentes de Bereia. Um abraço aí para o nosso irmão João Rodrigues, de Auxiliar Lopes e todos que fazem parte do nosso conjunto. Meus amigos, hoje temos o prazer e a honra de termos como primeiro convidado, né, nesse primeiro episódio, um homem de Deus, presbítero da Assembleia de Deus, engenheiro de materiais, trabalha, né, como gerente, né, de operações da empresa Crona Tubos e Conexões, tanto cuida da unidade Nordeste como Goiânia, e a sua formação é engenharia de materiais com ênfase em plásticos, esposo da irmã Suzana Gumboski, espero que eu tenha acertado esse sobrenome, pai da Laura e do Pedro Gumboski, nosso irmão presbítero Franklin Gumboski. E eu soube que ele também é pai de Pet. Ih, rapaz. Exatamente, por livre e espontânea pressão. Meu presbítero, é um prazer ter o senhor como nosso primeiro entrevistado. Me sinto honrado em estar sentando aqui e conversar com o senhor, falando de um tema tão maravilhoso e tão rico e importante nesses dias, que é o jovem e a igreja. Mas antes da gente adentrar no nosso tema, nós queremos que o pessoal, nossos seguidores, nossos ouvintes e telespectadores, conhecessem um pouquinho do senhor. Fale pra gente, fale para os jovens que estão em casa assistindo esse podcast. Quem é o presbítero Frank Gumboski? Meus irmãos, para nós é um privilégio estar aqui com vocês, né? Agradecer ao Jonathan, agradecer ao Tiago por poder participar desse podcast, num tema que é tão importante hoje em dia, né? Juventude na igreja. E falar um pouquinho sobre mim é falar um pouquinho sobre um rapaz que um dia ainda é jovem, né? Vamos dizer assim, né? Ainda tenho meus 40 e poucos aninhos, então ainda sou um jovem. Não estou assim nos crentes de Bereia como alguns irmãos da igreja, né? Eu não me sinto assim tão velho para estar nesse grupo, né? Mas me lembro assim da minha juventude. E realmente eu não nasci num lar evangélico, né? Nasci num lar católico. Os meus pais sempre procuraram nos direcionar com valores cristãos. Mas eu realmente fui ter um encontro com Cristo aí já com os 25 anos, né? Então sou natural de Joinville, Santa Catarina. Inclusive estamos de mudança novamente, né? Ficamos aqui, tivemos o privilégio de ficar aqui 4 anos com os irmãos, sempre na mesma igreja, na mesma congregação de Estela Maris. E, enfim, viemos para cá em 2020, junto com a família, né? Através de um projeto da empresa, onde a gente veio assumir aqui essa unidade da Crona, né? A Crona, que é uma empresa de tubos e conexões a nível nacional. Então, com a graça de Deus, e tudo isso, obviamente, já tinha sido revelado pelo Senhor. Eu só não sabia quando, e esse quando aconteceu, né? E agora estamos aqui participando deste momento com vocês que é tão importante. E tenho certeza que é o primeiro de muitos aí que vocês vão fazer, né? Com outras pessoas também. E aqueles que vão ver, né, o podcast, com certeza vão ser impactados aí pela palavra de Deus, que naturalmente é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Glória a Deus. É uma bênção saber e já vai aqui, a gente tem uma grande admiração. Eu lembro quando o senhor chegou na igreja, aquele presbítero cara fechado assim, todo sério. Bem brabo. Eu falei até ao pastor, disse, pastor, quando o presbítero Frank chegou aqui na igreja, eu disse, esse cara é tão chato, tão cabuloso. Mas depois que eu comecei a conversar, a gente teve uma certa intimidade, eu pude ver o grande homem de Deus que o senhor é. E essas coisas só se revelam agora que eu vou embora. O senhor acha que eu ia falar isso antes, ter as consequências? Um outro ponto interessante que não está aqui no currículo, mas assim, uma coisa que eu admiro muito no presbítero Frank é a forma de ensino, né? Assim, faltou colocar aqui no meio das qualificações, e nas atividades que ele exerce, mas também é professor, né, da nossa escola bíblica dominical. E assim, um dos desafios hoje de transmitir algum tema é trazer aplicabilidade para o dia a dia, né? Uhum. E eu vejo que você tem uma grande facilidade, professor, de trazer essa aplicabilidade para os nossos dias, independentemente do tema
que é discorrido na escola bíblica, né? Isso você carrega desde sempre, isso você tem como instrução sempre que vai trazer uma mensagem para alguém ou para uma sala de aula. E é bem interessante isso que tu falaste, Thiago, porque quando eu vim para a igreja, né, eu sempre, e até hoje, né, uma das minhas admirações é o louvor. Sempre achei assim algo diferenciado, né, do chamado de Deus na vida de alguém que louva o Senhor, né. Então, quando eu vim, realmente, eu orei muito a Deus para que Deus me desse esse dom, né, mudasse essa minha voz, assim, que se eu cantar, duas coisas podem acontecer, né, a igreja vai glorificar para mim nunca mais cantar, ou vai sentir a presença de Deus, mas eu acho que a primeira é a mais impactante, né. Então, e um dia, assim, num culto de adoração a Deus, o Senhor levantou um profeta e falou comigo, realmente, que Ele tinha me chamado, mas não para aquilo que eu queria. Tinha me chamado realmente para o ministério do ensino, né? Ministério da palavra. E depois daquilo eu entendi que realmente eu deveria seguir aquilo que o Senhor me chamou. E aí eu comecei sim, a partir daquele momento, me dedicar ao ensino. Então, que é o que eu gosto de fazer hoje, obviamente, né? E faço porque Deus nos deu esse dom. E isso que eu acho que é maravilhoso na obra do Senhor. Deus chama cada um com um propósito. E se a gente realmente agarra o propósito que Deus tem na nossa vida, com certeza tudo que a gente fizer vai ter êxito, né? Embora a gente sempre entenda que se a gente faz alguma coisa e se tem êxito, obviamente é porque o Senhor está na frente de tudo, né? Amém. Mas eu tenho no meu coração o desejo de louvar ainda o nome do Senhor, né? Um dia na glória talvez, mas aqui não. Faz uma aula de canto, né? Eu faço aula de canto, eu fico lá no canto e não canto, né? Mas antes da gente fazer a primeira pergunta, né, dando continuidade a essa entrevista, nós não poderíamos deixar de agradecer os nossos apoiadores nesse projeto que nós estamos realizando agora, né? Eu queria agradecer a Drogaria Alagoana, da nossa amiga Késia, que Deus o abençoe por todo o apoio, a nossa irmã e maravilhosa Mariana, do consultório odontológico, que Deus também possa abençoá-la, o pessoal da Contrato Consultoria, nosso amigo e irmão Diácono Tiago. Então, se você está precisando de um contador, está aqui um exímio contador, né? O pessoal da Retric e da construtora de engenharia Maribá. Que Deus abençoe vocês, continue ajudando e fazendo prosperar nos seus negócios, meus irmãos. Meu presbítero, entrando agora com o nosso tema, a gente vê nessa realidade que a gente está hoje, uma gama de jovens que tem dois polos. Tem aqueles jovens que estão na igreja e tem aqueles jovens que fizeram parte da igreja e saíram, e às vezes por algum motivo específico. E a gente vê esse conflito entre essa geração atual e a igreja. Daí eu pergunto para o senhor, como o senhor descreveria a relação entre os jovens e a igreja no dia de hoje? Eu diria assim, Jonathan, que a gente precisa fazer parte do corpo, né? Eu acho que enquanto você está inserido no corpo de Cristo de alguma forma, né? Você está interagindo. E inevitavelmente, não só a juventude, obviamente, mas inevitavelmente o ser humano ele precisa viver em sociedade. E o que eu vejo é que você tem que se sentir parte daquele grupo, né? Então, não existe uma igreja certa ou uma igreja errada. Eu sou da opinião que uma vez que você está num ambiente onde se prega a palavra de Deus, né, a doutrina realmente, não importa a denominação. E aí é que eu vejo que o jovem tem que entender isso, né? Aonde que realmente eu faço parte do corpo de Cristo e eu me encontrei naquela sociedade. Por isso que a gente vê muitas igrejas sérias, né? A Assembleia de Deus é uma dessas igrejas que prega essa doutrina, mas nós temos sim outras denominações que têm realmente um público jovem muito forte. E eu acho que esse é o caminho. Aonde eu me encontro, né? Em que usos e costumes eu me adapto mais? Porque uma vez que eu faço parte do corpo de Cristo, é isso que importa, né? Eu tenho amigos que até hoje são pessoas que estão conosco na caminhada, iniciaram numa denominação, não se encontraram no uso e costumes daquela denominação, foram para outras e até hoje servem a Cristo, né? Que eu acho que isso que é importante. Porque no final das contas a gente tem que fazer parte do corpo.
é isso que importa, né? Que enquanto fizemos parte do corpo, obviamente nós estaremos inseridos aí na sociedade cristã, que é o que a gente mais precisa hoje em dia, né? Princípios cristãos nessa sociedade que cada vez mais a gente está vendo, né? Está corrompida. Né? Você falou um ponto interessante, presbítero. É uma sociedade corrompida que precisa ser impactada com princípios cristãos. Uhum. Existe hoje, infelizmente, acho que em todo meio, no meio religioso, uma dicotomia entre o que é secular e o que é sagrado, né? Sim. E as pessoas acabam fazendo muita confusão em relação a isso, achando que Cristo só nos convocou para o ambiente da igreja, né? Sim. Você acha que essa característica, né, dessa confusão tem afetado também os nossos jovens por essa falta de entendimento do que deveria ser explorado realmente por suas vidas e por esses princípios cristãos que precisam ser levados para toda a sociedade? Tiago, eu vejo que assim, hoje a gente tem um acesso muito grande a informações, né? Eu vejo que na minha época, quando eu vim para a igreja, né? Ainda estava iniciando a questão de celulares, obviamente internet. Então, o pouco que a gente tinha de informação justamente era no ambiente que a gente vivia, que era a igreja, né? Hoje o jovem ele tem muito acesso. Então, acho que através dessas informações a gente consegue esclarecer muito mais coisas. Então, eu vejo que, na minha percepção, hoje é mais fácil a gente quebrar alguns paradigmas do que era lá atrás, né? Por quê? Porque justamente a gente não tinha a informação necessária ou até mesmo, né, existiam alguns dogmas que com o tempo foram sendo quebrados. Então, as opções hoje de servir ao Senhor, as denominações, hoje elas são mais diversas, né? Então, eu vejo que, na minha percepção, hoje é mais fácil do que era há muito tempo atrás, até porque, há muito tempo atrás, aí falando de 30, 40 anos, um pouco antes, inclusive, de eu vir para a igreja, a gente ainda existia muita confusão do que era usos e costumes e doutrina. E aí as pessoas pregavam muito a questão de usos e costumes, mas não realmente a essência do Evangelho de Cristo, né? Que é o amor, né? A base do Evangelho de Cristo é o amor, né? Então, enquanto isso for pregado, eu vejo que sim, aí este grupo de jovens, né? Ou esta idade que é a juventude, ela vai estar muito mais inserida no meio que é a igreja. O senhor falou uma coisa aí relacionada a usos e costumes. E aí, eu acho que dentro do nosso meio hoje existe muito acho que essa falta de entendimento e muitas vezes falta de compreensão. Sim. Tanto por parte de determinados líderes, né, das nossas igrejas, como também por parte desses jovens. Porque, por exemplo, né, eu acho que até é um desafio entre o jovem saber e ter essa limitação, porque a nossa igreja tem os seus usos e costumes. Sim. E eu costumo dizer que em muitos deles são usos e costumes bons e saudáveis. Os bons costumes que a Bíblia fala. Pois é, e assim, até para a própria manutenção da busca pela santidade. Não estou dizendo que os usos e costumes vão fazer com que a gente seja salvo, não, mas com que ele nos conduza a esse caminho que leva à santidade, leva à salvação. E eu acho interessante porque muitos saem da igreja por conta dessa crítica aos usos e costumes. Eu lembro uma frase até de um querido pastor amigo, que é o pastor Walter, né? Se você saiu da igreja por conta dos outros, você nunca entrou nela por conta de Jesus. Sim. Então, isso acaba sendo uma realidade para nossos dias de hoje. E assim também, né, João? Aproveitando a tua fala, eu vejo que assim, os usos e costumes da nossa denominação, eles são centenários. E eles vieram e consolidaram muitas coisas ao longo dessa caminhada, né? Nós estamos falando de uma igreja aí do século passado, praticamente. Então, e com o próprio tempo, né, os nossos líderes foram revisando algumas coisas. Tanto é que vocês sabem, né, obviamente não é da nossa época, mas há 50 anos atrás, por exemplo, assistir televisão era uma questão errada, né? Hoje se usa a televisão para ganhar almas para Cristo, né? Fazer um momento desse, um podcast desse, era impossível. Por quê? Porque se tinha uma visão, né? E eu não condeno as pessoas que adotaram essa visão, porque era a base que eles tinham, né,
lá atrás. Mas que através até a própria a participação, inclusive, da própria juventude, né, que hoje são os nossos líderes, né, revisaram isso e não se perdeu o Evangelho de Cristo por conta disso. Ao contrário, né, hoje a internet é uma excelente ferramenta para a evangelização. Tanto é que, por exemplo, na pandemia, né, os cultos eles foram feitos e continuaram usando esse recurso. Então, eu acho que é possível, sim, a gente ter uma sinergia entre a juventude, né, com uma mente um pouco mais aberta ao novo e respeitando, logicamente, a singularidade aí dos nossos anciãos que trouxeram, né, esta igreja até hoje consolidada, usando, obviamente, a doutrina e os usos e costumes, né? Acho que esse casamento entre a juventude, a energia que a juventude tem, a mente que a juventude tem para o novo, né, respeitando, logicamente, toda uma história. Eu acho que esse é um caminho que deu certo até agora e não tem por que dar errado, né, se a gente continuar dessa forma. Pois é. O nosso mestre Jesus, né, nosso sumo sacerdote, ele, durante a sua passagem aqui, pelo menos sempre nos ensinou que, e muitas vezes as pessoas vinham até ele, mas em outras vezes ele ia até o povo para pregar a palavra, pregar a verdade, pregar o verdadeiro evangelho, né? Então, assim, a gente aprende que, na maioria das vezes, a gente precisa ir até aquele que necessita da salvação e necessita do resgate. Com base nisso, presbítero, de que maneira o senhor acha que a igreja pode ajudar os jovens a permanecer firmes na fé? Jonathan, eu vejo que um pilar, né, que sustenta tudo que Cristo fez até agora é a palavra. Eu vejo que uma vez que você usa a palavra, independente do público, obviamente estamos falando sobre jovens, não tem como dar errado. Então, acho que até então, esse ministério, né, essa denominação e o evangelismo até então deu certo porque a sustentabilidade está embasada na Bíblia, na palavra de Deus, né? Então, eu vejo assim que através do ensinamento da palavra é que a gente vai conseguir manter o jovem no caminho do Senhor, até porque essa geração agora são os próximos líderes, são os próximos pastores, né? Enfim, todo esse trabalho que se tem dentro da igreja, é essa geração que vai assumir isso daqui a 10, 15 anos, né? Que é o que vem acontecendo desde que Cristo fundou o seu ministério na Terra, né? Então vejo que não existe um outro caminho a não ser pela palavra. E aí que alguns paradigmas são quebrados, né? Realmente a palavra, o que está escrito. E não aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Mas realmente a palavra. Porque tu mesmo usasse, né, esse exemplo, né? Sempre quando Cristo era questionado sobre algo, ele trazia embasado no quê? Palavra. Na palavra, né? E a própria palavra é a verdade. Então não tem como a gente fugir daquilo que está escrito, né? Tudo que a gente vê hoje que está acontecendo na Terra, né? Coisas que a gente, de certa forma, fica preocupado, porque somos humanos também, somos falhos, mas tudo está escrito. Então, tudo que está escrito vem acontecendo justamente por quê? Porque é uma coisa que se sustenta, né? A palavra se sustenta por si só. Ele mesmo é o verbo vivo, né? Então, acho que enquanto a palavra for ministrada aos jovens, sempre olhando que os jovens são a próxima geração que vai dar continuidade à igreja, eu acho que a coisa só pode dar certo, como deu certo até hoje, né? Eu vim, e todos nós aqui viemos um dia porque nós somos alcançados pela palavra de alguma forma, né? Seja num louvor, seja num evangelismo, enfim, de alguma forma a semente do evangelho foi plantada no nosso coração, o Espírito Santo fez o trabalho dele de nos convencer e aqui estamos, né? Cada um sendo usado de uma forma, uns liderando o departamento, outros sendo diácono da igreja, outros, enfim, sendo ministro do evangelho. Então, todos nós fomos alcançados pela palavra. Bem, eu entendo muito dessa forma, inclusive a Bíblia, né, corrobora nesse sentido.
dizendo que os jovens são fortes, São né? fortes. Agora são fortes por quê? Porque a palavra de Deus está Está em neles, vós, né? é isso aí. E eles vencerão o maligno. Assim, dentro desse texto, Presbítero Frank, eu percebo, eu já passei dessa fase, né? Mas quando eu era Então, até nos jovem, crentes de Bereia, né? quando eu era jovem, né, geralmente o jovem tem uma força e um vigor Uhum. mais acentuado, né? E tem realmente um poder de contribuição em prol do reino muito gigante, né? Gigantesco, por sua energia. Como isso poderia ser melhor canalizado, né, pela própria igreja, né? Como utilizar essas habilidades da nossa juventude em prol do reino, né? O que o senhor considera? O que é que poderia ser feito? Ou como os jovens poderiam aproveitar as suas forças? Claro, sempre focados ali na palavra de Deus, observando a palavra de Deus, para impactar essa nossa geração e para contribuir com o reino dentro da nossa igreja. Eu vejo que hoje muitos trabalhos são feitos já pela juventude, né? Que hoje a juventude ela tem mais liberdade, inclusive, para trabalhar dentro do seu contexto, né? Dentro da sua forma. Até porque entendo que ovelha gera ovelha, né? Então, não existe um público melhor para trabalhar com o jovem do que o próprio jovem, né? Então, e assim também nos demais departamentos, né? E eu vejo que a igreja, gradativamente, ela vem dando mais espaço para a juventude, né? Usar a sua própria dinâmica para poder trabalhar em projetos de evangelismo, enfim, em projetos que alcancem aquele público, porque a linguagem para aquele público tem que ser uma linguagem de jovem, né? Eu não posso querer alcançar um público de jovem numa liturgia voltada para ancião ou para criança, né? Até por isso que existem dentro da nossa igreja, né, e nas demais também, os departamentos, porque para aquele público eu tenho que ter uma dinâmica específica. A mesma coisa a escola bíblica dominical, né? Para cada público tem um tema voltado para aquela idade, porque senão não existe aquela sintonia, né? Então, eu lembro que quando eu fui alcançado pelo Evangelho foi através de um jovem. Então ele soube a maneira como ele trataria aquele tema comigo, né? É diferente de repente uma pessoa mais velha que não tem a leitura que você tem. Então eu acho que cada vez mais a gente está vendo esse espaço que a juventude tem. Tanto é que nós temos os próprios cultos específicos para a juventude, temos lições da Escola Bíblica Dominical para a juventude, enfim, vários projetos aí, departamento de juventude, vários projetos para realmente alcançar esse público na leitura específica para eles, né? Eu achei interessante o senhor citou a questão dos departamentos da nossa igreja e não desmerecendo as nossas igrejas irmãs, né? Sim. Mas eu acho bem interessante esses polos que são criados na igreja, porque dá esse dinamismo e ajuda a igreja a cuidar especificamente de cada faixa etária, né? Eu lembro que quando eu me converti aos 13 anos. E o que me fez ir para a igreja foi um pós-culto, onde os jovens, depois daquele culto, subiu, né, na igrejinha aqui no bairro da Cruz das Almas. Aí foi pro primeiro andar, lá colocou umas músicas, a gente ficou brincando lá, comendo. Isso chamou minha atenção. Eu comecei a ter esse vínculo de amizade, comecei a participar da juventude da igreja na época, e isso me fortaleceu na fé. Tive amigos que me aproximaram de Deus, né? Me ensinaram os caminhos do Senhor, né? A gente tinha um trabalho de consagração na Igreja da Cruz das Almas, onde a gente se juntava, se derramava aos pés do Senhor, cantava, lia um versículo. Eu lembro que teve uma vez que me deram oportunidade algumas vezes, eu sempre falava a mesma mensagem a cada consagração. Teve uma vez que uma amiga minha falou disso, ó, você já falou demais esse versículo, não tem como botar outro não. Mas foram esses trabalhos que me fortaleceram, me forjou espiritualmente, e Deus nunca deixou de eu estar na sua presença. E teve eu gosto muito de contar essa minha experiência, já contei algumas vezes para a juventude, em que teve um culto em que os jovens saíram para outra igreja para cantar, e nesse culto teve uma irmãzinha que disse o seguinte, né, ela contou um testemunho e ela disse, ó, eu fiz uma oração ao Senhor e Ele me atendeu, que foi, Senhor, nunca deixa eu sair da Tua presença e nunca me deixa me perder
não deixa de me fortalecer. Naquele culto, eu fiz essa oração dentro de mim, comigo e Deus. Eu novo, 14, 15 anos, fiz essa oração e eu agradeço a Deus, porque até teve um momento da minha vida em que eu não frequentei mais a igreja, tava aquele jovem, sabe, que fazia as coisas do mundo, mas dizia, não, eu sou da igreja. Vivi dessa forma, mas Deus nunca deixou de me fortalecer e de eu enxergar os seus caminhos. E eu glorifico a Deus porque foi dessa forma, foi através desses departamentos que hoje eu estou nos caminhos do Senhor para a glória de Deus. E até a gente teve uma dinâmica, né, recentemente na nossa própria igreja, onde foi feita essa separação, né? Os jovens estavam junto com os casados, os jovens casados, né? Mas a gente sabe que são públicos diferentes. Então, e aí que eu trago assim, né? O quanto que a igreja ela vem também abrindo, né? A mente em algumas coisas e percebendo que algumas coisas podem ser mudadas, sem perder a essência do evangelho, que eu sempre digo, né? O importante é que o evangelho não se perca. Então, e com certeza a juventude ganhou bastante nisso, porque realmente agora vocês estão com um público só de jovens que não são casados e existe um departamento, né, específico para os jovens casados que obviamente vão tratar temas que se referem a casais, né? Então acho que isso que é muito bom no ministério, que cada vez mais os líderes eles têm olhado para aquilo que realmente, poxa, o que pode ser mudado para melhorar, para agregar mais para aquele público, e aí obviamente estamos falando dos jovens, sem perder a essência do evangelho, né? Porque a gente sabe que talvez em alguns momentos da história da igreja, por não olhar isso, algumas pessoas saíram, né? Se a fé delas não era suficiente para ficar por conta de alguma coisa, ok. Mas que teve uma intervenção a ponto de fazer alguns saírem, infelizmente teve. Então a igreja ela vem, de certa forma, se modernizando nessa questão, né? Isso que o senhor traz é interessante porque, né, realmente os desafios de cada público são distintos, né? Uhum. E se eu não forneço as armas necessárias para esse público, né, lidar com seus desafios diários, eles acabam se tornando frágeis diante das situações e acabam tomando essas decisões, inclusive de abandonar a igreja, né, abandonar o evangelho. Então existe um desafio, a gente percebe esse desafio, existe um desafio de todo jovem ante as suas responsabilidades diárias, né? Seja dentro de uma universidade, seja dentro do seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que responde bem, de certa parte, essa pergunta, isso que o senhor está trazendo, porque eu entendi, nesse caso, que essa separação fornece as armas necessárias para o ambiente que eles irão frequentar e, consequentemente, os desafios das responsabilidades diárias, né, serão bem equilibrados. Mas o que o senhor traria de mais informações para que o jovem conseguisse formatar um equilíbrio adequado, né, entre vida espiritual e a vida ordinária? Isso eu acho que não só para a juventude, né? É o maior desafio hoje do cristão, num mundo que cada vez mais a gente percebe, né? Cada vez mais o mundo ele vem numa velocidade, né? A gente vê aí que a história do mundo é uma antes da pandemia e é outra depois da pandemia. Então eu vejo que esse é um desafio de todos nós, né? Como é que a gente consegue equilibrar essa loucura que a gente vive em busca de resultados, em busca de coisas, com a nossa vida espiritual. Porque o que é fato, né? Se fortalece mais aquilo que eu mais alimento. E nós que temos a base, né, fundamentada no Evangelho, sabemos que a nossa vida espiritual é como o nosso corpo, né? Se a gente deixa de alimentar, inevitavelmente ele tende a morrer. Então eu vejo que uma coisa que uma vez ouvi de um pastor, muito amigo meu, ele sempre nos ensinava da seguinte forma, né? Que a gente sempre tem que trabalhar sim, tem que correr atrás dos nossos projetos, nossos sonhos sim, entendendo que a gente pode vir a viver até os 90 ou 100 anos, mas a gente tem que estar preparado para morrer amanhã. Então acho que é entender que não é pecado, não é errado de forma alguma se esforçar para querer as coisas daqui,
que é natural, o conforto, né, que a gente consegue através de um trabalho duro, mas nunca colocar isso como prioridade na nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe, e a nossa esperança é que um dia a gente vai morar com Cristo. E essa morada pode ser amanhã. Amém. Então eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus para mim ou para a volta de Jesus para a igreja. Quando isso vai acontecer? Ninguém sabe. Porque se nós soubéssemos, não teria graça, né? Então, e o contrário também é verdadeiro, né? A gente simplesmente não ser displicente com as coisas daqui, porque temos responsabilidades também diante da sociedade, né? Eu, como um pai, como responsável pelo lar, eu tenho minha responsabilidade. E sei que vou ser cobrado em relação a isso, né? E aí eu olho muito para a vida de Noé, o quanto que Noé, no meio de uma sociedade corrompida, né? Trabalhou durante 120 anos, esperando uma promessa, né? Porque Deus disse que mandaria chuva, né? Deus só não falou quando, mas a chuva veio. Então vejo que a gente sempre tem que se espelhar desta forma, assim, trabalhar sim para viver 90, 100 anos, mas estar com a nossa vida espiritual muito bem alimentada, sabendo que a gente pode voltar para casa amanhã. Amém. E muitos têm perdido a salvação, ou muitos têm morrido espiritualmente porque não conseguem trazer esse equilíbrio, né? Que é a base de qualquer ecossistema, né? A gente vê hoje essas loucuras que o mundo apresenta porque faltou equilíbrio no ser humano. Simples assim. Tem uma frase do C.S. Lewis, gente, que você está falando, que eu acho bem interessante, se aplica bem, né? Ele fala que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Né? Exatamente. Isso me leva a refletir, porque, por exemplo, a gente que lidar com essa questão hoje em dia de economia, dinheiro, governo e tal, política, eu acho que a gente vive uma geração que está pensando muito no amanhã e esquecendo de viver o hoje, ou preocupado com o hoje, né? E assim, é aquele negócio, o amanhã ainda não existe. Por que eu estou preocupado com o amanhã? Sim. Então, a gente se preocupa tanto em ter um futuro bom, ter uma casa boa, dar um futuro bom para os nossos filhos. Que não é errado. Não é Mas errado. o problema é que o quanto que eu desequilibro a minha vida por conta disso. E a própria palavra de Deus, ela nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus. Sim. E como consequência de buscar primeiramente o reino de Deus, essas outras coisas que a gente se preocupa, elas vão ser acrescentadas. A gente vê um exemplo disso. Salomão, quando inicia o seu reinado, qual é a primeira coisa que ele se preocupa? Em estar sendo orientado por Deus. Tanto que ele pede o quê? Sabedoria. Depois disso, que Deus encontra nele um coração preocupado em ter a orientação de Deus, Deus acrescenta a ele muito mais do que aquilo que ele pediu. Então hoje a nossa geração, e até eu digo a nossa geração, tanto da parte jovem, quanto da parte mais idosa, idosa não, o Tiago, só um detalhe, o Tiago, ele tem é uma pessoa nova com espírito de velho. Um menino que não chegou nem nos 40 ainda, se acha velho, entra nos senhores. Um dia desse ele tá dizendo, rapaz, você tem que estar na sala dos senhores. Assim, Tiago, pelo amor de Deus. Mas o Tiago é esse jovem com espírito de velho. Então, assim, voltando para isso, a gente se preocupa muito com o amanhã, sabendo que o amanhã pertence ao Senhor. E aí, assim, Jonathan, acho que cabe aqui uma outra pergunta, né? Que é o quanto que a influência dos líderes e mentores espirituais, né, fazem com que a gente enxergue isso, né? E aí eu digo que, inevitavelmente, né, desde que a gente nasce, a gente é arrastado pelo exemplo, né? A gente é fruto do meio, de alguma forma. Então a gente se espelha nos nossos pais, nos nossos amigos. E aí que eu vejo que quanto nós influenciamos a sociedade em que a gente vive. Então o jovem, de certa forma, ele ainda está olhando, né, os seus mentores. Então sejam líderes espirituais, sejam pessoas na sociedade. E aí que eu me preocupo muito, assim, né?
Porque eu vejo que palavras elas comovem as pessoas, né? Mas o que vai arrastar mesmo é o exemplo. Então cabe aqui um alerta a todos nós, né? De quanto que eu estou sendo exemplo na sociedade que eu vivo, justamente para deixar claro isso, né? A gente não olhar só um lado, a olhar de vida espiritual, porque nós somos, né? Corpo e alma e espírito. Então nós não devemos nos preocupar só com uma coisa, não, com tudo. Nunca deixando de ter o equilíbrio em tudo. Perfeito. Dentro disso, presbítero, o que é que a gente observa, né? A Bíblia fala que o próprio Cristo falou que muitas pessoas perguntando onde estava o reino, ele fala, o reino está dentro de vocês. Sim. Aí a Bíblia também fala que, Paulo escrevendo a Tito, que a graça de Deus ela é educadora, né? Para que a gente viva, não só dentro da igreja, mas dentro da sociedade, de forma sóbria, justa e piedosa. Então, utilizando o que você falou e esses versículos que eu acabei de citar, como é que os jovens atuais, né, podem fortalecer a sua fé nesse sentido e estarem conscientes da força e do impacto que eles podem gerar nos ambientes que eles estão? Eu vejo que existem algumas ferramentas, né, que vão fazer com que isso seja notório, não só da forma como a gente percebe, mas da forma como as pessoas percebem, né? E inevitavelmente você tem que se fortalecer através da leitura da palavra, que é a nossa regra de fé e conduta. Então, quanto mais eu estar alicerçado na palavra, mais a palavra vai se manifestar em mim, né? Não só isso, eu acho que buscar sim uma vida de santidade, né? Que também é um paradoxo quando a gente fala em santidade. As pessoas remetem a aquele indivíduo, né? Que de forma alguma ele erra, de forma alguma ele peca. Isso é impossível que aconteça. Mas quanto mais as pessoas verem em nós a manifestação de Cristo, ou seja, a nossa conduta manifestar Cristo, eu diria que é uma das formas, sim, que o jovem, né, e não só o jovem, qualquer cristão, consegue atrair pessoas para o reino. Eu sempre digo que a gente tem algumas figuras durante a nossa caminhada de fé que nos servem de exemplo. Eu tenho algumas figuras que até hoje são pessoas que eu não conhecia, mas na sua conduta eu já entendia que aquela pessoa tinha alguma coisa diferente. E aí é onde a gente vai entender, né, o que o próprio Cristo falou, né, que a gente é luz, né, e sal. Por quê? Porque de alguma forma, o Tiago, de alguma forma o Jonathan, eles têm alguma diferencial que me fazem se aproximar. E nesse se aproximar, eu vou ouvir a palavra de alguma forma. Seja através do teu comportamento, seja através da tua forma de conduzir as coisas, e aquilo vai me chamar a atenção. E aí eu digo que é esta forma que o Espírito Santo vai usar para entrar no meu coração. Essa questão do exemplo é interessante, porque assim, um dos pontos que pegam todos os jovens, acho que todos eles, aconteceu comigo, deve ter acontecido com o senhor, com o John, que são muitas escolhas que os jovens precisam fazer e geralmente gera o que a gente chama de ansiedade, né? Tem que escolher o cônjuge, tem que escolher a universidade, um trabalho, Sim. onde vai morar. Então, como que o jovem consegue lidar com questões como essa? O que o senhor orientaria, né? A busca por um exemplo, eu acredito que é interessante, buscar um referencial. Mas o que mais, que mensagem o senhor daria para esse jovem? Eu diria que assim, hoje a gente vive um momento na sociedade de ansiedade, né? Nós conhecemos com certeza pessoas aí que têm isso, né? Muito notório no seu dia a dia. Mas eu diria que sim, quando a gente coloca Deus à frente dos nossos projetos, eu tenho certeza e eu tenho exemplos disso na minha vida particular, né? De ter colocado Deus à frente e ver Deus agir, né? Porque quando a gente age, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos deixa fazer do nosso jeito. Só que a gente sabe que quando Deus não está na frente, geralmente a gente quebra a cara, né? Então eu tenho exemplos na minha vida onde
eu queria fazer algo, mas eu decidi esperar no Senhor. E aconteceu da melhor forma possível, né? Na forma do Senhor, né? Então eu diria que para nossa juventude, assim, eu acho que é muito isso, né? Colocar os projetos. E quando eu digo projetos, realmente poxa, com quem que eu vou casar? Que faculdade que eu entendo que deveria fazer? Aí eu trago o exemplo, né, de quando eu vim para a igreja, poxa, eu queria muito louvar. Parece até um exemplo simples, né? Mas eu coloquei na frente e o Senhor fez. E hoje, o meu ministério na área de ensino, ele é bem resolvido por conta disso, porque eu entendi que esse era o projeto que Deus tem na minha vida. E é isso que é o famoso talento, né? Que Deus colocou na minha mão e que eu tenho que exercer. O senhor está no lugar certo, com a motivação errada, né? Exatamente. Motivou a cantar, mas se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Podia dar uma palhinha no final, né? Cantar um corinho. Não, aí a gente vai estragar o podcast. Né? Cantar um corinho, canta um corinho. Eu não sou empolgado igual o pastor Adonias. Né? O meu presbítero, partindo agora para a próxima pergunta, nosso tempo está bem limitado, mas a gente queria abordar e saber, né, qual o conselho que o senhor dá, porque assim, hoje nesse mundo secular que a gente vê, esse mundo contemporâneo, a gente às vezes bate de frente ou há um choque entre o que o mundo acha ou até os nossos próprios ideais e os princípios bíblicos. E aí eu queria saber do senhor o que o senhor aconselha para a juventude quando chegar esse embate entre o que a Bíblia permite e nos orienta e o que o mundo aceita, né? Quando surgem esses conflitos, como a gente pode lidar com isso? Jonathan, eu diria que é inevitável na vida de um cristão ter que tomar decisões, né? E uma das decisões é realmente que caminho eu sigo quando eu for confrontado. E aí, lógico que nós estamos falando aqui do que é certo e errado. E eu lembro que algumas vezes, principalmente quando eu iniciei na fé, e obviamente algumas pessoas se mantiveram no meu círculo, né, de amizades e me conheceram antes do Evangelho. E a gente sabe que uma vez que Cristo, né, que a gente tem um encontro com Cristo, aquela pessoa nunca mais vai ser a mesma. Né? Eu sempre digo que o caminho onde Cristo passou nunca mais foi o mesmo caminho. Né? A pessoa que ele tocou nunca mais foi a mesma pessoa. Tanto é que as pessoas tiveram um impacto na vida de Paulo, porque elas não tinham a referência do novo Paulo. Elas tinham a referência do Paulo antigo, o Paulo que perseguiu os cristãos, né? Até que elas entenderam que realmente ele teve um encontro real com Cristo. Então eu diria que diante de uma sociedade, né, que segue as regras da escravidão do pecado, a gente tem que mostrar a essência de Cristo numa vida transformada. Eu lembro que algumas vezes as pessoas perguntavam, tá, Frank, mas por que agora tu não bebe mais? Por que agora tu não fuma mais? Tu tem medo do inferno? Porque existe esse paradoxo, né? Aí eu sempre dizia, cara, eu não tenho mais vontade. Não sei. O que aconteceu, eu não sei explicar. Eu sei que um dia, simplesmente, eu fui tocado e hoje eu não sinto mais vontade de fumar. Antes aquilo preenchia um vazio, né, que a gente sabe que era o vazio que todo ser humano tem, até que ele tem um encontro com Cristo. Então aquilo preenchia de certa forma, e era momentâneo, um vazio, a ponto de você ter que fumar de novo, você ter que beber de novo, você ter que se prostituir de novo, porque aquilo nunca acaba, né? E uma vez que Cristo entrou no meu coração, na minha vida, eu não preciso mais disso. E as pessoas não conseguiam entender, né? Até que eu dizia, cara, por que tu não entrega a tua vida para Cristo? E aí tu vai sentir o que eu sinto que eu não consigo te explicar. Eu sei que hoje eu olho para uma bebida, olho para o cigarro ou para a prostituição e aquilo não me chama mais atenção. Então eu não faço porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou não faço porque agora eu sou evangélico. Eu não faço porque isso não me dá mais prazer. O prazer que eu tenho agora é estar na igreja, né? Que até então, e até é interessante, né, para não dizer engraçado, quando eu estava do outro lado, eu tinha essa mesma percepção de quem estava na igreja, um bando de fanático, né? Mas só que a gente não entendia o espírito que agia e que age nas pessoas que se entregam para Cristo. Então eu sempre digo assim, ó, a gente tem que ser referência.
E, com certeza, através da nossa nova maneira de viver, as pessoas vão ser tocadas de alguma forma. Porque elas vão ficar se questionando, né? Por que ele não bebe mais? O que aconteceu com o John? Por que ele não faz mais isso? E elas vão se interessar por isso, e aí que eu digo que é a porta que o Espírito Santo tem para agir. Isso corrobora muito o que você está falando com algo que Deus tem tratado comigo. Eu acho que esse momento aqui é Deus falando aos corações de quem está ouvindo, falando aos nossos corações. Que a gente precisa realmente refletir ao mundo aquilo que o Evangelho nos proporciona. Sim. Né? Eu acho que o jovem hoje ele tem um lance de buscar muito pelo prazer. Sim. O jovem quer ter prazer, quer buscar pelo prazer. E tem um autor chamado John Piper que ele fala o seguinte, que o jovem não está errado buscar pelo prazer. Ele fala que o principal erro do jovem, do ser humano, não é buscar pelo prazer. O principal erro é se contentar com muito pouco. Sim. Porque existe um prazer escondido em Deus, assim como o livro de Salmos nos traz, Salmos 16:11, que na presença de Deus há plenitude Sim. de alegria e na sua mão direita tem prazeres eternos. Então, essa reflexão que o Senhor nos traz, né, nesse momento, justamente nos traz a responsabilidade de mostrarmos ao mundo que realmente sentimos prazer. Sim, não é uma obrigação, né? Enquanto muitos acham, poxa, mas vocês são fanáticos, né? Não vão praticamente todos os dias na igreja, mas não é um fanatismo, né? É um ambiente que você se sente bem, é um ambiente que de alguma forma, né, que às vezes a gente nem consegue explicar, que você sente realmente a presença de Deus, né? Quem é Deus, Frank? É difícil responder essa pergunta, né? Eu só sei de uma coisa, né? Foi alguém que transformou a minha vida. Então, hoje eu sou o que sou porque alguém fez isso, né? E esse alguém é o que nos mantém até hoje no caminho dele, né? Glória a Jesus. Glória a Deus, porque é um papo tão bom. Falar de Deus e sobre Deus dá aquele gozo na hora ali, né? Mas e só para corroborar com isso que o senhor falou, existe um livro, o Tiago pode falar com mais propriedade do que eu, que ele já leu esse livro mais de uma vez, do Henry Scougal, né, que quando você se converte, as marcas de Cristo, as digitais de Cristo precisa resplandecer dentro de nós, da nossa vida. Então, assim, como Paulo, né? Quando Paulo teve um encontro com Cristo, Paulo deu um giro de 360 graus. A literalidade da conversão. Ele se converteu literalmente, mudou de vida. Sentido. Então, às vezes a gente vê um povo que se converte, mas permanece com os mesmos caminhos. Então aquela falsa conversão. Né? E o senhor falou agora sobre a questão da sua mudança de vida, e aí eu lhe pergunto, presbítero, como a sua fé influenciou nas suas decisões de vida até esse exato momento? Jonathan, eu digo que a gente sempre tenta, né? A gente não consegue ser pleno enquanto estivermos aqui, mas a gente sempre tenta colocar Deus à frente, né? Mesmo nas nossas limitações e nas nossas inquietações como ser humano, porque a gente é inquieto, mas eu sempre digo que a gente tenta colocar Deus à frente. E por algumas vezes, né, quando a gente fez isso, na plenitude, a gente viu que Deus agiu, né? Então, acho que é isso que eu posso, assim, contribuir com as pessoas quando elas vêm perguntar, né? Tá, Frank, mas isso, a minha própria vinda, né, para Maceió, foi algo que eu coloquei diante de Deus, e isso só se concretizou depois de 3 anos que Deus falou comigo. Então Deus falou que ia me tirar da minha terra e ia me mandar para uma terra distante, né? Aí eu entendi, pô, mas não falou que era para Maceió, né? Tão distante assim. Tá bom, né? mas também não precisa ser tão distante assim, né? Mudar tão clima, sair do frio e ir pro calor. Então, mas assim, eu vejo que Deus tem um propósito em tudo, né? Então, no propósito, eu entendo que o que Deus tinha para fazer conosco aqui, nos ensinar ou até nos usar, né, enfim, para ajudar alguém, que também aconteceu e a gente também foi ajudado. Então, Deus tem os seus propósitos, desde que a gente coloque Ele nos nossos projetos, né?
eu sempre digo, né? Eu trabalhei muito tempo com casais na igreja, a gente, enfim, cuidava de departamento de casais. E o que eu sempre vi, assim, os casamentos que deram muito certo, com muito sucesso, foram aqueles que o casal colocou Deus na frente, né? Porque o casamento é uma dinâmica, né? Duas pessoas totalmente opostas, né? Que convivem junto praticamente 24 horas por dia, né? Então, acho que olhando isso assim nas decisões da vida é o quanto que Deus trabalhou quando eu coloquei Ele na frente. Porque senão, algumas vezes cometi erros, né? Tomei decisões erradas porque fui levado pelo impulso e depois eu entendi, poxa, se eu tivesse esperado ou se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tinha, né, me prejudicado tanto. E aí a gente vai aprendendo com a vida, né? Colocar Deus na frente. O senhor falou aí, a gente já vai fazer a última pergunta. Se o Tiago quiser também aproveitar, colocar alguma coisa, mas aproveitando isso que o senhor falou, colocar Deus na frente, eu lembro de uma experiência minha, que a partir do momento em que eu me posicionei na presença de Deus, disse, ó, não, a partir de hoje eu preciso ser diferente. Eu preciso seguir a minha fé, eu preciso seguir os princípios bíblicos. Minha vida mudou. Hoje Deus permitiu que eu tivesse um emprego bom, tivesse um casamento com uma mulher maravilhosa. Ah, se tu não fala isso agora, meu amigo. Vou perder a oportunidade. Esse podcast ia por água abaixo. E ela tá aqui, né? Então, assim, Deus me proporcionou muitas coisas. Para um menino que cresceu no meio de uma comunidade humilde, com pais humildes, mas dando a orientação certa, Deus permitiu que eu galgasse caminhos muito maiores do que eu imaginei. Então, a partir do momento em que eu me posicionei, em que eu coloquei os princípios bíblicos, a minha fé, depositei a minha fé no lugar certo, a minha vida mudou. E para a gente finalizar, presbítero, essa entrevista, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco uma experiência onde o senhor sentiu essa intervenção divina em sua vida. Ah, isso é muito interessante e eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Eu particularmente não acredito em profecia de casamento. Eu acho que é uma escolha de cada um. Mas eu lembro que quando eu fui para a igreja, né? Hoje a gente consegue entender isso, né? Tem um pouco mais de experiência, mas quando eu fui para a igreja, nos primeiros dias ali, nos primeiros cultos, eu lembro que um dia eu entrei pela porta da igreja e aí a Suzana, que hoje é minha esposa, estava louvando, né? Estava no grupo de jovens, inclusive na época, estava louvando ao Senhor e quando eu olhei para ela assim, simplesmente todo mundo desapareceu do meu olhar. Eu não consigo explicar isso, né? Mas eu vou explicar da forma como eu entendia, né? Todo mundo desapareceu do meu campo de visão e eu só enxerguei ela. E quando eu enxerguei ela, uma voz veio e me disse: essa é o que eu separei para ser tua na terra, e tu não verás a morte. Eu disse, que coisa louca isso, né? O que aconteceu, né? E, enfim, na época, né? Eu obviamente tinha um relacionamento com uma outra pessoa. Ela estava namorando um moço na igreja, enfim. E eu fiquei com aquilo, né? Poxa, vai ser tua na terra, que coisa doida, né? E aí acabou que o meu relacionamento, ele acabou algumas semanas depois, ou um mês ou dois depois. E o moço que namorava com ela, terminou com ela sem um motivo assim, poxa, por quê, né? Enfim. E aí eu acabei gostando dela, e eu tentando, né, me relacionar com ela, enfim, não deu muito certo. E aí eu lembro que depois de um ano e meio, aí se converteu uma moça da igreja, e aí a gente começou a namorar, e aí, ok, começamos a namorar, e o namoro de crente tem que ser rápido, né? Não pode durar muito tempo. Aí eu lembro que começamos a namorar, acho que depois de alguns meses namorando, a gente decidiu casar, vamos casar. E aí, a regra do jogo, o que é? Vamos noivar. Noivamos, marcamos a data de casamento, começamos a fazer todo o preparativo para o casamento. E aí eu lembro que uma noite eu fui orar e estava tudo certo. A gente estava se gostando, estava tudo certo. Eu lembrei disso, dessa voz. Essa é o que eu separei para ser tu na terra e tu não verás a morte. E aí eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, eu gosto dessa moça,
que eu estou namorando, que eu estou noivo. Essa moça gosta de mim, a gente vai casar. Se aquela voz que falou comigo foi o Senhor, eu estou permitindo que o Senhor acabe com isso agora. Porque se for para mim sofrer, eu quero sofrer agora, para mim não sair dos teus caminhos. Uma semana depois disso, o negócio virou do avesso. A gente acabou com o noivado. E depois de 1 ano e meio, se eu não me engano, aí eu com a Suzana começamos a namorar. Em 10 meses a gente começou a namorar, noivou e casou. Hoje nós temos 2 filhos maravilhosos e a gente nunca brigou. Eu nunca tive uma namorada que deu tão certo, né, porque eu não sou tão facinho de lidar. Eu nunca tive uma namorada que deu tão certo como a Suzana, porque eu lembrei daquela voz. E aí sim, eu fiz a oração dizendo, Senhor, se realmente aquela voz foi tu, não me deixa fazer coisa errada. Estamos aí até hoje, para a glória de Deus. Só tem um detalhe, Deus falou que eu não veria a morte, então quer dizer que pode ser que o Senhor a recolha, mas aí é com o Senhor, né? E aí, irmã Suzana? Aproveitar essa história romântica aí, eu mandar um abraço e um beijo para minha esposa, né? Já falou, Ah. já fez a média com a irmã Mariana. É isso o senhor aí, contou né? essa história bonita. Já passou o dia preciso... dos namorados, mas ainda tá valendo, né? Fazendo Um abraço, a média, meu eu não quero nem mostrar a mensagem que ela mandou para ele ali. Mas o porquê que eu trago isso assim, ó? Porque inclusive nessas, né, e é uma decisão muito séria de um jovem, né? Ele vai casar e a gente entende que o casamento é algo divino e é até que a morte nos separe. Então, inclusive nessas coisas, se a gente colocar Deus à frente, Deus prepara a pessoa certa para você, né? Então, aconteceu isso comigo e eu trago sempre isso como um testemunho quando eu falo para casais, para jovens aí que estão querendo casar. E realmente, quando a gente coloca Deus à frente e permite que Deus faça do seu jeito, porque Deus deixa a gente fazer do nosso jeito. Mas geralmente, quando a gente quer fazer do nosso jeito, não dá certo. Então, é um testemunho que eu levo aí onde eu falo, né? Onde eu dou testemunho, que eu acho que foi muito impactante para nós, assim. E realmente, claro que eu estou resumindo ao máximo, né? Porque o tempo não permite, mas foi uma reviravolta, assim, que hoje, quando a gente fala sobre isso, e a Suzana, a gente dá risada, né? Então, mas foi bem bacana, bem interessante. Glória a Deus, é muito bom ver Deus refletindo na sua vida, no seu casamento, né? A gente conhece a sua família, conhece os seus filhos, vê a mão de Deus, né? A gente consegue perceber quando Deus está no negócio, está dentro de um lar, dentro de uma casa e dentro de uma família. Presbítero, o tempo já se foi. Nós queremos agradecer ao senhor muito, né? O senhor vai ser um amigo que eu vou levar durante aí a minha jornada. Espero que em breve a gente possa se ver. O senhor está se despedindo, né? Amanhã, dia 14 de junho de 2024, né? Então, eu fico muito alegre em poder ter gravado com o senhor. Isso aqui vai ficar como uma recordação, assim como as pregações em nossa igreja, né? Mas que Deus possa continuar lhe abençoando, Amém. lhe usando, Amém. realizando os seus sonhos e cuidando da sua família. E o principal, sustentando o Senhor na presença dele, Amém. né? Eu queria agradecer também ao nosso amigo Tiago, que vai estar conosco aí nesse JCast, Misericórdia, mano. Essa parte nós vamos editar do podcast. Ó, Pastor porque, Adonias, o nome foi ele, viu? Não tem nada a ver com né, isso. senão fica esquisito, mas tudo bem. JCast. Isso, Então, JCast. Vamos Mas- ver se ele é Shekinah, uma coisa assim. Diferente. Faça as considerações finais, meu amigo Tiago. Eu queria agradecer também ao presbítero Frank, dizer que realmente vai ficar gravado na memória as aulas, as pregações. Tem uma mensagem que eu guardo muito no meu coração, a última agora, sinceridade. Sincera. E assim, eu aprendi muito com aquela mensagem. Acho que é isso que Deus quer de nós, um Sinceridade. coração sincero. E agradecer pela oportunidade, né, de estar participando desse momento. E queria que nesse final, né, após a sua fala, presbítero, o senhor encerrar com uma oração. Uma oração aqui por todos que estão ouvindo, por nós. Vamos orar sim. Mas antes do senhor orar, nós queremos novamente agradecer aquele pessoal que nos apoia, né? O pessoal da Drogaria Alagoana, a doutora odontóloga Mariana Carvalho. Sigam lá, @Mariana Carvalho. Contrato Consultoria. Qual é o arroba do... @contrato consultoria. @contrato consultoria.
pessoal da Retric e da Engenharia Maribá. Que Deus abençoe todos vocês. Presbítero, nos despeça com a oração e nós queremos agradecer a todos vocês, né? Você que vai assistir esse podcast, não deixe de curtir, compartilhar, siga nosso Instagram, @ADEStelamares, @Juventude Kadosh. Faça um comentário aqui, quem você gostaria que na próxima entrevista estivesse aqui de frente conosco para compartilhar sobre a palavra de Deus e nós crescermos espiritualmente com os princípios bíblicos. Comenta aqui quem você gostaria de que nós trouxéssemos para o nosso podcast e não deixe de nos acompanhar. Se inscreva no canal da ADEStelamares, ative aí o sininho, porque esse é o primeiro de muitos episódios que nós iremos gravar. Presbítero, por favor. Antes de orar, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade. Eu acho que esse momento é um momento único, né, e muito importante, porque de uma forma bem fluida, bem natural, foi falado aqui sobre o nome de Cristo, né, que é a base da nossa fé e que é o que nos sustenta até aqui. Amém. Agradecer também o nosso pastor Adonias Araújo, meu amigo particular, meu pastor. Grande abraço, nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Que Deus abençoe vocês também por nos apoiar nesse trabalho. Sem essa, tu não poderia acabar o podcast. Vamos orar. Em nome de Jesus. Querido Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por este momento em que estivemos aqui reunidos em teu nome. E nós cremos que todo este trabalho, Senhor, é um trabalho que veio da direção do Senhor através do seu Santo Espírito. Que o Senhor possa continuar usando esta juventude, meu Deus, a liderança, todos os jovens e todos aqueles que irão participar dos próximos eventos. Pai, que o Senhor possa usá-los com poder e com graça para que o teu nome seja glorificado na terra, Senhor. Que esta programação alcance, meu Deus, muitos jovens e também muitas pessoas que precisam ouvir a tua palavra, Senhor, e se render aos teus pés, como um dia aconteceu conosco e hoje estamos aqui, Senhor, te servindo com alegria, cientes que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, meu Deus. Assim eu quero te pedir e te agradecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.